Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 pegadinhas de exatas a cara do Enem 2025. Não tem uma casca de banana aqui à toa, é porque a galera escorrega muito nessas aqui. Eu vou passar por todas essas pegadinhas aqui com você nesse vídeo agora, tá? Ryan, vão ser pegadinhas de quê? De física, de química, de matemática? Eu resolvi fazer de tudo, então vou terminar misturando aqui as matérias. E para quem é esse vídeo? É para você que busca acertar 40 mais em natureza e 40 mais em matemática no Enem 2025, você que quer jogar no alto nível. E você só vai chegar lá se você aprender de verdade os assuntos. E não você decorar, que é o maior problema que eu vejo hoje na educação brasileira. Os professores ensinam de um jeito tradicional, querendo que você decore, forma que você decore as coisas. E eu te digo sem dúvidas nenhuma, nesses 10 anos que eu já faço o Enem, você só vai chegar lá nesse resultado aqui quando você aprender a pensar. Não é à toa que a gente tem uma máxima aqui na rota do Enem que é: quem decora, esquece. Quem aprende, lembra e lembra para sempre. Esse é meu objetivo aqui com você. Então você vai ver que nessas pegadinhas, eu não vou só jogar elas para você, eu vou raciocinar contigo para que você entenda verdadeiramente cada uma delas e não escorregue no dia que elas aparecerem lá no Enem. Vamos embora? Vou começar aqui com uma pegadinha que muita gente não conhece, tá? A galera até sabe o assunto, mas uma pergunta em específico que eu vou te fazer aqui sobre ele, vamos ver se tu vai saber ou não. Tá? Você já deve ter visto lá em Química, né? O ano começa todo o cursinho estudando atomística, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Né? E lá em Rutherford tem o famoso experimento de Rutherford, que é o experimento da lâmina de ouro. Com certeza você já viu isso aqui alguma vez na sua vida. Né? O que aconteceu? Ele pegou uma radiação alfa e jogou aqui em uma fina lâmina de ouro. Tá? E o que ele viu que aconteceu? A maior parte dos raios alfa passaram direto. Uma pequena parte sofreu um desvio. E uma parte menor ainda ricocheteou, ou seja, bateu e voltou na lâmina de ouro. Vamos estudar aqui primeiro, vamos entender por que isso aconteceu e depois eu vou jogar uma pegadinha para você responder aqui sobre essa situação, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Ele jogou partículas alfa, tá? Em direção a uma lâmina de ouro. Então se a gente desse um zoom aqui na lâmina, você vai ver que ela é formada por vários átomos de ouro e aqui está o seu átomo de ouro, beleza? O seu núcleo com prótons e nêutrons e aqui a região da eletrosfera. Vamos entender primeiro o porquê que cada coisa dessa aconteceu. Então, por que a maior parte da radiação alfa passou direto? Né? Você tem que saber justificar isso aqui para o dia que cair no Enem, tá? Essa não é a pegadinha, eu estou só introduzindo para você. Mas vamos lá. Por que a maior parte passou direto? Por que uma pequena parte sofreu um desvio? E por que uma parte menor ainda ricocheteou? Como é que a gente responderia essa pergunta, né? O primeiro item, por que a maior parte passou direto? Porque a maior parte do átomo é espaço vazio. Né? Você sabe que, inclusive, a proporção, não sei se você sabia disso ou não, mas a proporção do tamanho do raio do núcleo com o raio da eletrosfera é mais ou menos equivalente a você colocar uma moeda no centro de um estádio de futebol, meu amigo. Então, todo esse espaço vazio do estádio está mais ou menos na proporção certa do que é a eletrosfera para o núcleo, tá bom? Então você vê que 99% do átomo é espaço vazio, quando a gente fala de volume, tá? Então por que maior parte dos raios alfa passou direto? Por causa da grande existência de espaços vazios. Por que uma parte desviou? Essa radiação que desviou foi aquela que passou próximo ao núcleo, mas ela não encostou diretamente nele. Por quê? O núcleo, você sabe que ele é positivo por causa dos prótons. E a radiação alfa, ela também é uma radiação positiva. Você acha que essas cargas vão se atrair ou vão se repelir? Vão se repelir. Né? Cargas iguais se repelem. Nisso, uma pequena parte desvia, porque por ela passar próximo ao núcleo, tanto a radiação alfa como o núcleo serem positivos, ela vai sofrer uma força elétrica de repulsão, uma FEL que vai acontecer aqui. Tá? Então você vê que ela desvia a sua trajetória, ela não vai seguir em linha reta, ela vai fazer um ângulo aqui, teta com a trajetória. Por que ela desviou? Por causa da força elétrica de repulsão que aconteceu entre o núcleo e a radiação alfa. Beleza. E por que uma parte menor ainda ricocheteou, Ryan? Porque ela bateu diretamente no núcleo. A parte que bate diretamente, ela volta por causa de uma colisão mecânica aqui com o núcleo, beleza? Então justificamos aqui as nossas três indagações, foi? Por que a maior parte passou direto? Por causa da grande existência de espaço vazio. Por que uma pequena parte desviou? Porque ela passou próximo ao núcleo. Como ambas são positivas, teve uma força de repulsão aqui e ela desviou. E por que uma parte menor ainda voltou, ou seja, ricocheteou, porque ela bateu diretamente no núcleo e sofreu uma colisão mecânica. Massa. Mas aí, tudo bem, isso aqui era só para você entender o experimento de Rutherford. A pergunta de milhões que eu vou lançar agora é, deixa eu diminuir o meu tamanho aqui da câmera, porque eu vou começar a mostrar muita coisa aqui nos slides. Então vamos lá. A pergunta de milhões é, e se a lâmina fosse feita de alumínio? Pera aí. Até agora a gente conhece o experimento como o experimento da lâmina de ouro, né, de AU, o elemento químico.
e se ela fosse de AL, de alumínio. Você acha que os desvios seriam maiores, que os desvios seriam menores ou que os desvios seriam iguais, que não ia mudar nada? Essa é uma pergunta muito interessante e clássica na química também. E antes de eu seguir com a resposta e te explicar o motivo, deixa eu só contar uma história aqui. Teve uma vez que eu estava fazendo um simulado no meu cursinho, ia ser um simulado do Bernoulli, isso lá em 2017. Se você não me conhece, chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, eu faço o Enem há 7 anos seguidos, que eu acerto aí mais de 80 no segundo dia, e já tem 10 anos seguidos que eu faço o Enem. Tá? Eu passei para medicina lá em 2019, mas de lá para cá eu venho fazendo o Enem todo ano, passando todo ano, porque eu tenho a rota do Enem. Ano passado a gente teve mais de 2 mil alunos. Enfim, lá em 2017, quando eu tava no cursinho, antes de começar o simulado, eu tava conversando com um amigo meu. A gente ia fazer um simulado do Bernoulli, e a gente tava ali no cursinho, sentado no refeitório, e a gente tava revisando sobre os assuntos que a gente achava que iam cair naquele simulado. E a gente falou, vai cair dilatometria, vai cair eletrostática, a gente tava revisando os assuntos, e quando chegou em revisar atomística, eu lancei uma pergunta para esse meu amigo, que era Davi, tá? Antes de eu estudar para medicina, eu estudava pro ITA, tá bom? Eu já estudei em turma ITA e tal, e eu aprendi uma coisa lá muito legal, que é justamente essa pergunta que eu tô te mandando. Eu cheguei para Davi e fiz assim, Davi, tu sabe o que aconteceria se no experimento de Rutherford fosse usado uma lâmina de alumínio? Aí ele fez, rapaz, Ryan, sei não, o que aconteceria? Me diz aí. Aí eu peguei e expliquei para ele e tal. A gente foi fazer o simulado. Eu juro por tudo que é mais sagrado, meus amigos. A primeira questão do simulado, a questão 91, né? A primeira lá de natureza. Eu fui direto pro comando, como eu sempre faço. E o comando era: o que aconteceria se Rutherford tivesse usado alumínio? E tava lá o gabarito pra gente marcar. Meu irmão, na hora que eu li essa parada, eu olhei pra Davi. Davi olhou pra mim e a gente começou a rir, meu irmão. Foi um negócio assim que o fiscal ficou, meu irmão, esses caras são doidos, por que eles estão rindo aqui? Porque foi exatamente, eu tinha explicado para Davi 5 minutos antes de a gente começar o simulado. E caiu essa pergunta, bicho, no simulado Bernoulli. Por que não pode cair no Enem? É a cara do Enem, tá? Então vamos lá. O que aconteceria se a lâmina fosse de alumínio? Eu vou primeiro te dar a resposta e depois eu vou explicar para você, pode ser? O que aconteceria seria o seguinte: se ele usasse alumínio, os desvios que a radiação alfa sofreu seriam menores. Menores. Esse ângulo θ que a radiação alfa forma com a trajetória seria menor, o desvio seria menor. Por quê? Lembra que eu te falei que quem decora esquece, quem aprende lembra? Pois é, eu sempre vou te ensinar as coisas pensando. Tá? É por isso que os alunos da rota aprendem a gostar tanto de física, porque você vê que não é uma coisa decoreba, é uma coisa que a gente tem que entender, tá bom? Por que, que os desvios seriam menores? Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o alumínio ele tem menos prótons do que o ouro, beleza? E por que, que isso é importante? Os prótons são a carga aqui do núcleo, tá? Olha só a relação com a física. Se o alumínio ele tem menos prótons, o campo elétrico que ele gera é menor. Isso aqui por si só já é a cara de uma questão do Enem. Tá? O campo elétrico que o alumínio gera é menor. E se o campo é menor, qual é a consequência que isso traz? A força elétrica sofrida pela radiação alfa ser menor. Tá? Porque a gente sabe que F é igual a E vezes Q. Tá? Essa carga aqui seria a carga da radiação alfa, seria a cargazinha de prova, tá? A gente vê o seguinte, que ela é a mesma, né? Então a gente vê o seguinte, se o campo que essa carga está imerso é menor, a força elétrica que ela vai sofrer é menor também. Por isso que o desvio na lâmina de alumínio seria menor. Mas tem outro jeito de você guardar isso aqui. É só você pensar o seguinte, meu irmão, ouro é uma coisa cara ou barata? Cara pra caramba, pô. Cara pra caramba. E Rutherford, lá na época dele, ele fez uma folha de ouro. Por que, que ele gastou tanto dinheiro para fazer uma folha de ouro? Porque ele sabia que o ouro ia dar o maior desvio possível, pô. Por isso que ele usou ouro, ele não gastou dinheiro à toa. Entendeu? Porque ele percebeu, ele sabia, fez a conta que o ouro, como ele tem muito próton, o campo elétrico é muito intenso, a força elétrica sofrida vai ser grande e vai ser mais fácil de enxergar o desvio. Então é só você pensar nisso aqui. Tá? Por que, que ele gastou dinheiro com ouro? Porque ele sabia que o ouro ia dar um desvio alto. Logo, com esse raciocínio, se ele usar alumínio, você chega à conclusão de que o desvio ia ser menor, beleza? Pegadinha muito massa aí para você, a cara do Enem 2025, como eu te disse. E vamos seguir aqui. Agora eu vou para uma pegadinha que eu acho mais massa ainda, mais interessante ainda, tá? Antes eu vou só fazer uma contextualização aqui contigo. Com certeza você já ouviu falar em inércia, né? Uma das leis de Newton, a primeira lei de Newton, correto? Como é que ela funciona? O que é a inércia? É uma lei que fala que se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Ou, se um corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Tá? Por exemplo, essa caixa, ela está parada. Se ninguém tocar nela, ela vai se mexer? De jeito nenhum. Por quê? Por causa da inércia. Se ela está parada, ela tem a tendência a continuar parada. Ela só vai se mexer se um agente externo vier aqui e aplicar uma força F nela. Concorda? Do mesmo jeito aqui, esse skatista, ó, ele tá andando e aí, pá, o skate foi e enroscou aqui numa pedra. O que que acontece com esse cara? Ele sai voando. Por quê? Por causa da inércia.
Se ele estava em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Ele vai e leva uma queda aí no chão. Tudo bem, isso aí você já sabe, né? E provavelmente você já viveu essa seguinte situação. Imagine você que você está aqui em um carro, beleza? E o carro ele está andando. O que que acontece com você quando o carro do nada freia? Quando ele dá uma freada brusca. Imagina aí, você está aqui no carro, o carro está andando e aí ele freia. Você vai para frente, percebe? Você está indo para frente, aí o carro freia, você vai para frente. Por que que isso aconteceu? Inércia. Você estava indo para frente. Então a sua tendência é continuar indo para frente. Beleza? E quando o carro acelera, o que que acontece? Imagine você, se imagine na situação. Não quero que você decore, quero que você aprenda, tá? Imagine que você está no carro parado e o carro agora acelera. O que que acontece? Você está aqui parado e o carro acelera. Você vai para trás. É ou não é? Então você consegue se imaginar numa situação dessa, né? Se você está indo para frente e o carro freia, você vai para frente. Agora, se você está parado e o carro acelera, você vai para trás. Concorda comigo? Fácil de ver essa situação, né? Beleza. Só que aqui vem uma história muito interessante para você. Se eu pegar um balão de gás hélio, será que faz alguma diferença? Olha só, a gente tem aqui um carro, tá? E esse carro tá andando e do nada ele vai frear, vai desacelerar. O que é que acontece com um balão? Qual imagem aqui você marcaria? Aí você olha para isso aqui e pensa, é muito óbvio, Ryan, você acabou de dar a resposta, não? Se eu tô aqui no carro andando e ele freia, eu vou para frente. É do mesmo jeito, se eu tô parado e o carro acelera, eu vou para trás. É ou não é? Então aqui tá fácil demais, irmão. Se a gente tava andando e freou, o balão vai vir para frente. A resposta aqui seria a letra A. Do mesmo jeito que acontece aqui com o motorista, né? Quando ele tá andando e o carro freia, a gente tende a continuar indo para frente por causa da inércia. E aí, será que o gabarito é letra A? Olha, isso não ia estar aqui no vídeo se o nome do vídeo não fosse Pegadinhas das Exatas, né? Meus amigos, a resposta é o contrário. É exatamente o contrário. Quando freia, o carro vai para trás, o balão vai para trás. Aí você pensa, impossível. Impossível. Ó aqui, meu irmão. Eu tô andando, o carro freia. A gente vai para frente, pô. Vai para frente. Não, Ryan, você tá errado. A resposta é a letra A. É não, meus amigos. Como é o nome desse vídeo aqui? 10 pegadinhas da exata, casca de banana. Acontece uma parada muito interessante com o gás hélio, meus amigos. Eu vou lhe mostrar, inclusive, um vídeo de um cara fazendo isso na vida real, pra você ver aqui como é essa parada. Antes, vamos estudar aqui a explicação, por que que isso aconteceu, tá bom? Olha só que massa, bicho. Beleza, aqui tá o nosso carro e ele tá indo pra frente. No carro tem ar, né, que tem muito oxigênio, beleza? E aqui tá o nosso balão de gás hélio amarradinho aqui no fundo do carro. Tudo bem. O que que acontece, pessoal? Quando o carro freia, realmente você tá certo. Tudo tem a tendência de ir para frente, por inércia. Só que aqui acontece uma coisa muito interessante, olha só. Quem aqui tem mais massa, o oxigênio ou o hélio? O oxigênio, tá? Por isso que ele é mais denso, por isso que um balão de gás hélio ele sai voando quando a gente desprende, né, em festa. Então olha que interessante. Como o oxigênio tem mais massa, o oxigênio tem mais inércia. É. Quando um corpo tem muita massa, ele tem muita inércia, que é a cara de cair no Enem também, né? É por isso que se um carro bater num poste, ele para. Mas se um caminhão pesadão bater num poste, ele vai arrancar o poste junto, ele vai continuar em movimento, porque ele tem muita massa, porque ele tem muita inércia. Beleza? O oxigênio, ele tem mais massa do que o hélio, então ele tem mais inércia do que o hélio. A tendência dele de continuar em movimento é maior. Isso aqui é para resumir o seguinte: na hora que o carro freia, esse oxigênio ele vai para frente primeiro do que o hélio, com mais intensidade do que o hélio, porque ele tem mais inércia, por ele ser mais pesado, tá? Então, olha que interessante, meus amigos. O oxigênio do carro, ele vem todo parar aqui na frente, tá? Essa zona de trás aqui, então, fica com pouco oxigênio, fica com quase que uma espécie de vácuo. De vácuo. E por que que isso aqui é massa? Porque se aqui a gente tem muito oxigênio, essa zona da frente do seu carro é uma zona de alta pressão. Porque a pressão é a colisão ali dos átomos do gás. Se tem muito gás concentrado nessa parte, a pressão ali está muito alta. Beleza? E essa parte de trás aqui, que tem pouco oxigênio, que tem poucos átomos colidindo, vai ficar uma zona de baixa pressão. E assim como tudo na natureza, sempre que existe uma diferença de pressão, vai surgir uma força que a gente chama de força osmótica, que é aquela força que aponta da alta pressão para a baixa pressão. Sempre isso acontece espontaneamente. Sempre que tem diferença de pressão, vai surgir uma força que aponta da alta pressão para a baixa pressão. É assim que o sangue no nosso corpo circula, é assim que os ventos circulam. Isso aparece na física, na biologia como um todo. Transporte de seiva bruta, seiva elaborada, sangue, osmose, tudo tem a ver com diferença de pressão, né? E sempre vai acontecer isso, sempre surge uma força da alta pressão para a baixa pressão. É por isso que durante o dia, né, na brisa marítima e a brisa continental, já ouviu essa história? Durante o dia, quando a gente tem aqui, ó, a areia e aqui a água, durante o dia a areia fica mais quente, né? Porque ela tem um calor específico baixo. Isso é história para outro vídeo, tá? Mas só para você saber que a brisa
marítima, o vento durante o dia, ele sopra do mar para a terra. Por quê? Porque durante o dia, aqui está uma zona de alta pressão e aqui está uma zona de baixa pressão. Por que, que aqui está baixa pressão? Porque como aqui o ar ficou muito quente, o ar subiu, tá? E aí fica uma espécie de vácuo aqui, baixa pressão, aqui fica alta pressão, o vento sopra do mar para a terra por causa disso também, beleza? Então é por isso, por essa diferença de pressão que vai surgir aqui dentro do carro, que vai surgir essa força da alta pressão para baixa pressão e o balão vai ficar para trás, o contrário do que é o esperado, né? Porque como você viu aqui, quando você tá vindo e o carro freia, a gente vai para frente. O balão do gás hélio é o contrário, ele vai para trás. E eu já vi, eu sempre ensinava isso nas aulas, né? E eu já vi caindo no simulado poliédrico, meu irmão. Ele botou essa parada aí, bicho. Imagina se o Enem cai. Ryan, mas eu tô duvidando. Duvido. Pra mim, quando freia, vai tudo pra frente. É mentira essa história do gás hélio aí. Ah, é? Então eu vou colocar um vídeo agora pra você ver. Um cara lá de um canal do YouTube fazendo isso na vida real, meus amigos. Assista esse vídeo aqui pra você ver. Ó. Quando acelera, o normal é a gente ir pra trás. Certo? E quando freia, o normal é a gente ir pra frente. Você vai ver que o balão vai fazer exatamente o contrário. Quando ele acelerar, que era para ir para trás, o balão vai para frente. E quando ele frear, que era para ir para frente, o balão vai para trás. Dá uma olhada aí. Um, dois, três. Muito massa, né? Você acabou de ver aí acontecendo exatamente o que eu te expliquei na vida real. Então lembre, se aparecer na a história aqui do balão de gás hélio, você sabe que acontece o contrário do que a gente está acostumado, justamente por toda essa explicação aqui da diferença de pressão que eu acabei de te mostrar. Vamos para a próxima pegadinha, agora falando sobre lançamentos da física, tá bom? Aqui vai, olha só. Você já deve ter estudado isso aqui, se chama um lançamento oblíquo, né? É quando a gente joga um objeto, uma bolinha, com uma velocidade oblíqua, ou seja, inclinada. O que que acontece? Você sabe que ela vai fazer uma parábola, né? E o tanto que essa bolinha alcançou na horizontal, a gente chama justamente de alcance, tá? A gente tem a altura máxima que ela chega, que é a distância vertical, e a gente tem o alcance que ela tem, o tanto que de longe que ela chegou. E aqui entra uma pergunta interessante para você. Vamos supor que eu faça um lançamento com um ângulo de 30 graus, beleza? E eu faço uma pergunta para tu que é a seguinte: se a gente dobrar o ângulo do lançamento, o alcance, o tanto que ele vai chegar longe, vai ser o dobro, ser o quádruplo, ser o mesmo, ou não dá para saber, pois depende do valor da velocidade. Olha só, o que, que eu estou falando aqui. A gente está aqui fazendo um lançamento, ó, com um ângulo de 30 e a pergunta é se eu dobrar o ângulo, tá? Que eu tenho um ângulo θ, se eu dobrar o ângulo para 60, né? O ângulo era 30. Se eu dobrar o ângulo para 60, ou seja, se eu jogar ele assim, mais ou menos assim, ou seja, com um ângulo de 60 graus, o que que acontece com o alcance? Será que ele é o mesmo, o dobro, o quádruplo, ou não dá para saber? Qual gabarito você daria aqui para essa questão? E a resposta, meus amigos, muita gente fica em dúvida entre se é o dobro ou se é o quádruplo, né? Ou se é metade, também tem gente que pode pensar assim, porque ela pensar, se eu jogar ele mais para cima, ele vai chegar mais alto, mas eu acho que ele não chega mais longe. Então marcaria metade, poderia ser outra opção aqui, eu podia botar também, né? É só que normalmente a galera fica, acho que vai ser o dobro. Não, acho que vai ser o quádruplo, porque alguma coisa ao quadrado, não sei. E na verdade, meus amigos, o gabarito aqui, o alcance é o mesmo. Se você jogar com 30 ou com 60, vai dar exatamente o mesmo alcance. Por quê, Rainha? Como assim? Me mostre. Mostre agora. Isso vem por causa de uma das propriedades do lançamento oblíquo. Esse nome pode te assustar um pouco, mas relaxa que eu vou te explicar aqui, tá bom? Qual é essa propriedade? Ela fala que quando os ângulos são complementares, o alcance é o mesmo. O que são ângulos complementares, Rainha? Complementares é quando a soma dos ângulos dá 90, tá? Se alfa, se é um ângulo aqui, θ mais gama, dá 90 graus, θ e gama são complementares. Suplementares é quando a soma dá 180, tá? E complementares é quando a soma dá 90. E existe uma propriedade que fala, quando a gente tem um ângulo θ que tem um alcance A, se a gente jogar com o complemento dele, com o ângulo que é complementar a ele, vai dar exatamente o mesmo alcance A. Isso a gente prova lá nas aulas de cinemática, da plataforma e tudo mais, tá? Mas é uma propriedade muito forte para você ter ela na ponta da língua, meus amigos. Isso aqui é a cara da prova, tá? O que eu quero dizer com isso então? Olha só, o alcance de θ é igual ao alcance de 90 menos θ, ao seu complemento. Não entendi, Ryan. Se eu jogar com um ângulo de 30 graus, tá? Se o θ for 30, qual é o complemento de 30? 60, né? Porque falta 60 para 90. Veja a matemática da coisa. Ó. Se o θ é 30,
Então, 90 menos θ, 90 menos 30 vai ser justamente os 60, tá? Então, o valor específico que eu obtenho na questão, veja que você cai em um ângulo que é o complemento. Se o ângulo é o complemento, o alcance é exatamente o mesmo. Como eu falei, ó, quanto mais você inclina, né, mais alto ele vai. Mais alto ele vai, porque o componente da velocidade vertical é maior. Então veja que realmente a altura máxima que ele chega é maior. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é sobre os alcances. E ângulos complementares têm o mesmo alcance. Por exemplo, se eu jogar com 15 graus e com 75 graus, dá o mesmo alcance. Por quê? Porque 15 e 75 são ângulos complementares. Se eu jogar com 10 graus e com 80 graus, dá o mesmo alcance, porque 10 e 80 são ângulos complementares. Isso vale para qualquer valor. Se você jogar com 1 grau ou com 89 graus, vai dar o mesmo alcance, assim como o 30 e o 60. Por isso que a resposta é a mesma, fechou? Muito forte. Outra pegadinha aqui, muito massa, sobre o alvo no lançamento oblíquo. Qual é a historinha aqui da questão? Vamos supor que a gente tem um alvo vermelho aqui, ó, pendurado, tá? E que tem um dispositivo que quando a gente aperta, esse alvo ele vai ser solto, tá? Ou seja, ele vai começar a cair aqui em queda livre, ó. Beleza? E a pergunta é, se eu quero jogar uma bolinha e eu quero fazer ela encontrar o alvo enquanto o alvo está caindo, aonde é que você deve mirar a velocidade dessa bolinha no seu lançamento? Será que você deve mirar acima de onde o alvo estava inicialmente, nessa posição número 1? Você deve mirar exatamente, vou até melhorar aqui um pouco o desenho, tá? Deve mirar exatamente na altura que o alvo estava, antes de cair, no meio do caminho aqui, ou num ponto aqui mais embaixo. E aí? Se você quer, olha só a questão, meu irmão. A gente vai lançar essa bola, beleza. Ela vai fazer um arco de parábola, né? Um lançamento oblíquo. Tudo bem. Você acha que para que a bola encontre o alvo enquanto ele está caindo, aonde é que eu devo mirar? Acima do alvo, exatamente no alvo, um pouco abaixo do alvo ou muito abaixo do alvo? Qual dessas opções melhor se encaixa aqui para você? Beleza? Olha só. Para que a bola atinja o alvo durante a queda, aonde você deve mirar, tá aí 3 segundinhos para você marcar a sua resposta. Vamos embora. Muita gente aqui fica debatendo assim, ó. Ah, eu acho que eu tenho que mirar um pouco acima, né? Um pouco acima, porque ó, vou mirar ali, ele vai cair, né? Para mim faz sentido que ele encontre o alvo. Se eu mirar acima. Ou muita gente fica, não, a resposta mais marcada é o 3. Não, vai ser no 3. É um meio termo aqui, onde ele tava e o chão, a parte baixa, por exemplo. Tá? Só que na verdade a resposta é o número 2. Você tem que mirar exatamente na posição inicial do alvo. Aí muita gente nessa hora faz, não, isso aí é impossível. Meu amigo, que mentira da porra. Né? E aí, meu irmão, vou te mostrar aqui, vou te provar que essa parada é verdadeira. A gente tem que mirar exatamente aonde o alvo está. Ou seja, a resposta é a posição 2. Por quê? Né? Não vamos decorar as coisas, não. A gente vai aprender a pensar aqui junto, meu irmão. Olha só que massa, bicho. Olha só. E eu vou, inclusive, te mostrar um vídeo do cara também fazendo isso aqui na vida real. Você quer ver? Deixa comigo que eu vou mostrar pra você agora, depois da minha explicação. Vamos lá. Qual é a ideia, pessoal? Se não existisse gravidade, porque veja, todo mundo aqui que está no planeta Terra está sujeito à aceleração da gravidade, né? Mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se não existisse gravidade, qual ia ser a trajetória que essa bolinha ia fazer? A trajetória dela ia ser uma linha reta. Ia ser uma linha reta. Beleza? Se não tem gravidade, a gente joga ela assim, ela ia seguir uma linha reta. Por que, que ela faz um arco de parábola? Porque tem uma gravidade aqui, puxando, acelerando ela para baixo, em direção ao centro da Terra. Por isso que ela não vai em linha reta, né? É por isso que ela faz essa parábola, porque existe uma gravidade aqui. Mas se não existisse gravidade, ela ia parar lá no número 2. E assim, pessoal, tem como a gente provar isso aqui matematicamente. Inclusive nas aulas de aprofundamento a gente passa por essa discussão aqui também. Mas o jeito mais fácil de você entender essa situação é o seguinte: tanto a bolinha quanto o alvo estão sujeitos sobre a mesma aceleração da gravidade, concorda? Tanto a bolinha quanto o alvo estão sujeitas à exata mesma aceleração, tá? Por conta disso, o tanto que eles vão acelerar para baixo é exatamente o mesmo, a mesma quantia em metros por segundo ao quadrado, mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, por conta disso, que quando a gente lança o cara mirando exatamente na posição onde ele estava, eles vão se encontrar aqui durante a queda, porque o tanto que eles vão acelerar para baixo é o mesmo, tá? E dá pra gente fazer contas matemáticas e provar que esse deslocamento que ele vai ter aqui vai ser exatamente gt ao quadrado sobre 2,
que vai dar exatamente a diferença entre a trajetória retilínea e o arco da parábola, beleza? Como eu te disse, dá para fazer essa conta matemática, não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas você pensando que os dois têm a mesma gravidade atuando neles, isso prova para você que eles vão ter a mesma desaceleração, a gente pode dizer, né? Ou aceleração para baixo, tá? E vão ter aí o encontro durante a sua trajetória. Ryan, eu duvido. Eu acho que você está me enganando. E eu acho que eu miraria no número 1. Eu ia mirar mais para cima, porque eu acho que eu tô certo e você tá errado. Então veja esse vídeo aqui de um professor que vai fazer isso na sua frente e provar isso que eu acabei de te mostrar. And aims that gun right at the monkey. This would be the trajectory with no gravity, and this is the trajectory with gravity. The x position, xt1, is the same because the horizontal velocity is the same. It will have fallen exactly over a distance 1/2 gt2 squared. Exactly. So here we go. I can see Robert is nervous. He's wearing a bulletproof vest. Ready? 3, 2, 1, 0. Show de bola, você acabou de ver aí na vida real essa parada acontecendo. E vamos já para a próxima pegadinha aqui. Essa aqui é clássica da física, né? Eu estudei em turma olímpica no meu ensino médio, e isso aqui é uma das pegadinhas, para mim, mais clássicas da física que tem, tá? Que é a famosa questão do gordo e do magro. Já caiu em simulado também, meus amigos. Eu ensinei isso aqui numa aula, aí um aluno foi fazer um simulado e me mandou, que caiu exatamente essa história aí. Como ela é clássica da física, não tinha como a gente deixar ela de fora, tá? Qual é a história aqui dessa questão? Olha que massa, bicho, isso aqui. O gordo e o magro estão nas extremidades de uma prancha sobre rodas e resolvem trocar de posição, trocar de lugar. Considera que não há atrito entre a planta e o chão, beleza. Devido à troca, a prancha não se move ou se move um pouco, vai para a direita e para, vai para a esquerda e para, vai para a direita e continua. O que que acontece aqui, meu irmão? Vamos interpretar na vida real. Tem aqui um cara que é gordo e tem um cara que é magro. Eles estão em cima aqui desse carrinho, beleza. O que que vai acontecer? Eles vão trocar de lugar, tá? Então o gordo vai andar para a esquerda, o magro vai andar para a direita. O que que acontece com essa prancha? Ela anda para a direita? Ela anda para a esquerda? Ela anda e continua andando ou ela anda e para? O que que acontece e por quê? Então é isso que eu vou te mostrar agora. E na verdade, essa pegadinha ela nasce de um assunto que se chama impulso e quantidade de movimento, tá? Por quê? Antes de eu te explicar aqui via desenho para onde é que ela vai, o que que acontece, vamos raciocinar aqui uma coisa comigo. Você já deve ter ouvido falar na lei da quantidade de movimento, né, do impulso e quantidade de movimento. Tem muito a ver com a inércia também, tá? Eu falo muito de inércia quando ensino esse assunto. E olha só, vamos supor que a gente tem uma caixa. Se essa caixa tá parada e ninguém tocar nela, ela vai se mexer? Não. Impossível, correto? Essa caixa só vai se mexer se um agente externo, você, chegar lá e empurrar. Chegar lá e fazer uma força nela. Tá? E aqui a gente chega na primeira conclusão do impulso da quantidade de movimento, que é só um agente externo altera a quantidade de movimento de uma coisa. Qual era a quantidade de movimento dessa caixa? Zero. Para você que não lembra, a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, né? Uma grandeza vetorial. Beleza. Como a velocidade dela era zero, qual era a quantidade de movimento dela? Zero. Né? Ela só vai ganhar velocidade, ela só vai ganhar quantidade de movimento se um agente externo vier e empurrar. Então, primeira conclusão que a gente chega aqui, somente um agente externo altera a quantidade de movimento de uma coisa. Beleza. Só que a gente pode olhar isso aqui com mais profundidade e dizer o seguinte: nessa caixa, ela tinha um centro de massa. O que é o centro de massa, Ryan? Centro de massa é o local onde a gravidade atua. Em outras palavras, onde a força-peso, que é causada pela gravidade, atua. Tá? Se o corpo for perfeitamente simétrico e homogêneo, o centro de massa é bem no meio. Caiu até uma questão disso em 2024, não foi? Da roda lá. Beleza. Então, o centro de massa dessa caixa é exatamente no meio dela. A gente pode olhar para essa situação e pensar o seguinte, tá? A gente sabe que só um agente externo altera a quantidade de movimento de uma coisa. Beleza. Só que a gente pode olhar mais profundo e perceber o seguinte: somente um agente externo altera a posição do centro de massa em relação ao chão. Pera aí, como assim? Olha só. Aqui é do centro de massa, né? A posição que ela está em relação ao chão, vamos dizer que é aqui. Tem como a posição desse centro de massa mudar em relação ao chão sem um agente externo? Não. Né? Se a gente empurra a caixa para a direita, ela veio aqui, ó, e a gente chegou lá e empurrou. Veja o que aconteceu. A caixa veio para cá, né? Veja que a posição do centro de massa em relação ao chão foi deslocada, porque a caixa foi deslocada. Tá? Então veja, só um agente externo altera a posição do centro de massa em relação ao chão. Segura aí, chegamos nessa conclusão. Beleza, vamos agora para a historinha aqui do gordo e do magro. Olha só, pessoal.
Primeiro, aonde era o centro de massa desse conjunto? Veja só, como o gordo ele tem mais massa do que a pessoa magra, você acha que o centro de massa é a média da posição da massa, tá? Você acha que ela vai estar exatamente no meio? Não. Se as duas pessoas tivessem a mesma massa, o centro de massa estaria no meio, mas não tem. Né? Como o gordo tem mais massa, o centro de massa está mais para o lado dele. Tem até o cálculo da posição do centro de massa, é uma média ponderada entre as posições e as massas. Mas enfim, veja. Concorda com esse raciocínio ou não? Se os dois tivessem a mesma massa, o centro de massa ia ser exatamente na metade. Mas o gordo tem mais massa aqui, ó. Então se a gente fizer uma média, o centro de massa vai dar mais ou menos para a direita aqui, vai dar mais perto do gordo do que do magro. Show de bola. E quando eles trocam de lugar, o que acontece? O centro de massa ficou aonde? No meio? Não, né? O centro de massa fica mais perto do gordo, porque o gordo tem mais massa, tá? Só que olha o que aconteceu aqui, meu irmão. A posição do centro de massa em relação ao chão estava aqui. Agora a posição do centro de massa em relação ao chão está aqui. Isso é possível se nenhum agente externo atuou? Não, não é possível. Veja, não teve nenhum agente externo aqui, ninguém chegou e mexeu no carrinho. Né? Foram só forças internas, que é inclusive o atrito entre o pé da galera e a prancha. Tá? Só teve força interna atuando aqui, não teve força externa. Logo, não tem como a posição do centro de massa mudar. Qual é a consequência então? É que para conservar a posição do centro de massa em relação ao solo e não quebrar uma lei da física, esse carrinho vai andar para a direita, meus amigos. Ele faz isso aqui, ó. E o centro de massa fica exatamente na mesma posição em relação ao chão que ele estava. Logo, qual é o nosso gabarito? É que ele move-se para a direita e para. Por que ele não vai para a direita e continua andando, né? Por que ele não vai para a direita e continua andando por inércia, sei lá? Porque senão, ó, o centro de massa ia para outra posição. Por isso que ele para exatamente aqui para alinhar o centro de massa antes e depois. Braba demais, não? Se você aprendeu isso agora, fico muito feliz que eu tô aqui podendo acrescentar com o seu estudo rumo ao Enem do ano seguinte, do ano 2025. Falando em pegadinhas, não podia deixar de faltar essa do pêndulo, tá? Que é a seguinte, olha só. Como é que funciona um pêndulo? Isso aqui a gente estuda lá em física, em MHS, né? Movimento harmônico simples. Então, mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui uma corda, tá? Com uma bolinha, aí a gente estica a corda e solta. Veja que ele vai e volta, vai e volta. Isso aqui é um pêndulo, beleza? Então, qual é a situação que eu tô mostrando aqui para vocês, ó? Tínhamos um pêndulo, tá? Aí eu peguei e estiquei ele um ângulo θ e soltei. Aí ele vai e volta. Isso é um período, né? É o tempo de uma oscilação completa dele ir e voltar. E a pergunta que eu faço para você é: sabendo que o tempo para o pêndulo ir e voltar foi de 4 segundos, se a gente dobrar o ângulo θ, o tempo para ele ir e voltar vai ser o dobro, 8 segundos, metade, 2 segundos, o mesmo, 4 segundos, ou 4 vezes, né? Se a gente dobrar o θ, será que o tempo aumenta em 4 vezes, 16 segundos? Pensa aqui comigo, olha só. A gente pegou, lançou, esticou aqui um ângulo θ, ó, e soltou. Foi e voltou, beleza. Se eu dobrar esse ângulo θ, se eu soltar esse cara do dobro aqui, ó, do ângulo, veja que ele sai de uma altura maior, né? Veja que a amplitude do movimento vai ser maior, né? Ele vai e volta, se eu soltar ele de um ângulo maior, né? E a pergunta tá aí pra você. E aí, se a gente dobrar esse ângulo θ, você acha que vai ser 8 segundos, 2 segundos, 4 segundos ou 16 segundos? De novo, muita gente fica, eu acho que dobra o tempo, ou eu acho que quadruplica, e na verdade a resposta é exatamente o mesmo tempo antes e depois. E você deve estar se perguntando, impossível. Como assim, Rayan? O que você está me dizendo é isso aqui então. Olha só o que eu estou te dizendo, meu filho. Se a gente pegar uma corda, né, um pêndulo aqui de comprimento L, e esticar ele num ângulo θ, o que vai acontecer? Ele vai e volta. Beleza. Eu estou dizendo para você o seguinte, que se a gente dobrar o ângulo θ, olha a distância que ele vai andar. É uma distância bem maior, né? Mas estou falando para você que o tempo vai ser exatamente igual. Não importa que, ó, isso aqui ele tem uma altura Hzinho, né? Se a gente dobra o ângulo ali, ó, fica uma altura maior, uma altura Hzão. Não importa isso. Por quê? Porque o período de um pêndulo depende única e exclusivamente do comprimento L. Eu vou até botar em maiúsculo aqui para você. Do comprimento L do fio e da gravidade do planeta. Você já deve ter visto aqui alguma vez na sua vida, né? A famosa fórmula do período de um pêndulo. 2π vezes a raiz de L sobre G. Veja, nós mudamos o comprimento L? Não. Nós mudamos a gravidade? A gente está em Marte ou na Lua agora? Não. Então o período não muda. O período é o mesmo, tá? Independente se você soltou ele de uma altura pequenininha ou de uma altura grandona, o tempo que ele vai levar para ir para voltar é o mesmo. Você deve pensar, mas isso aqui é muito doido, meu irmão, porque essa distância aqui tá bem maior, né? Como assim ele vai
percorrer no mesmo tempo. A distância tá maior, só que o que que acontece? A gravidade é a mesma, tá? E se a gente solta ele de uma altura maior, você tá soltando ele com uma energia potencial gravitacional maior, que vai virar mais energia cinética, ou seja, ele vai mais rápido. Se a distância é maior, mas a velocidade com que ele vai também é maior, o tempo dá o mesmo. É exatamente isso que acontece. Inclusive foi assim que Galileu Galilei inventou o relógio, meu amigo. Foi lá na Itália, em 1516, ele estava vendo lá na igreja, ele percebia que os lustres, independente se o vento batia forte e ele saía de uma altura alta, ou se o vento estava fraco e ele saía de uma altura baixa, o tempo era o mesmo. Aí ele percebeu, caramba, o período não depende da posição inicial. Não depende da amplitude que ele tem. Depende só do comprimento do fio. Foi assim que surgiu o relógio que a gente usa até hoje, meus amigos. Muito brabo. E falando em pêndulo, vamos para outra pegadinha de pêndulo aqui. Que tal? Agora vamos falar sobre o seguinte. Quais são as forças que atuam nesse pêndulo? Veja, a gente esticou ele aqui, né? Aí ele vai começar a oscilar. Ele vai e volta, tá? No ponto mais baixo, a gente tem, assim como sempre, né? A gente vai ter duas forças atuando aqui, que é a atração e o peso. Beleza? A atração aqui na corda e o peso que o planeta tá puxando ele para baixo, beleza? E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: no ponto mais baixo desse pêndulo, você acha que essa tração é maior do que o peso? Que essa tração é igual ao peso? Ou que essa tração é menor do que o peso? Essa aqui é clássica na física também, muita gente escorrega nela e é totalmente a cara do Enem 2025, beleza? Vamos lá, qual letra você marcaria? Você acha que essa tração é maior, igual ou menor que o peso? Nessa hora, muita gente acredita ou tem a tendência de marcar que a atração é igual ao peso, tá? Só que não é. Por quê? Vou te provar isso aqui embaixo. Vamos lá, pessoal. Primeira discussão que eu quero fazer contigo é a seguinte, olha só. Por que que esse corpo ele fez uma curva, né? Veja que ele está fazendo uma curva. Ele não está indo em linha reta, né? Ele está fazendo uma curva. Por quê? Todo corpo só faz curva quando tem uma força resultante centrípeta. Como assim, Ryan? Vamos supor que a gente tem uma bolinha e ela está fazendo uma curva em relação a esse ponto. Esse ponto seria o centro do círculo que ela está fazendo aqui, tá? Veja, por que que essa bolinha está fazendo uma curva? Porque existe nela, atuando, uma força resultante centrípeta. Como assim? O que que é isso? A força resultante centrípeta é aquela força que aponta para o centro, tá? E que, inclusive, por ser centrípeta, ela faz 90 graus com a velocidade, tá? A gente estuda isso aqui muito bem lá em MCU, em movimento circular uniforme, tá? O que eu quero que você guarde aqui? Toda vez que você tem uma curva, ela só está acontecendo porque você tem uma força resultante centrípeta, uma força que aponta para o centro dessa curva. Daí o nome, centrípeta, tá? Outro exemplo, a Lua está fazendo círculos ao redor da Terra. Por quê? Porque existe uma força resultante centrípeta, que aponta aqui para o centro da trajetória, que inclusive aqui nesse caso, a força resultante centrípeta é a força gravitacional. Quando um carro faz uma curva, a força resultante centrípeta é o atrito. Isso aí a gente estuda lá em um módulo que se chama Dinâmica do MCU. Beleza, entendi, Ryan. Todo corpo que faz curva só está fazendo curva porque tem uma força resultante que aponta para o centro. Por isso que ele faz uma curva. E a gente chama isso de força resultante centrípeta. Perfeito, tá? Agora vamos pensar aqui no pêndulo. Ele está fazendo uma curva aqui, né? Aonde aqui está o centro dele? O centro dessa curva. Tá mais ou menos aqui o centro dele, concorda? A trajetória que ele faz é esse semicírculo aqui que ele está formando. O centro está mais ou menos aqui. Até porque a gente poderia fazer a volta completa se quiséssemos de imaginar. Beleza. Então veja, se ele faz uma curva é porque existe uma força resultante centrípeta, tá? Se a tração fosse igual ao peso, vamos dar números. Vamos supor, a tração vale 100 newtons e o peso também vale 100 newtons. O que que ia acontecer? Eles iriam se cancelar. E esse cara não ia fazer uma curva nunca. Nunca. Se a tração e o peso se cancelassem, não ia ter força resultante. Tá? Ele ia continuar em linha reta. Ah, iria. Iria. Por que que ele está fazendo uma curva para cima? Porque a força que puxa ele para cima é maior do que a força que puxa ele para baixo. Por isso que ele faz uma curva para cima. Uma situação em que isso aqui pode acontecer é se a tração, por exemplo, valer 120 newtons, um exemplo, né? E o peso valer 100 newtons. Veja, elas vão se cancelar? Não, né? Não vão. Por quê? Porque a gente vai ter uma força de 120 para cima e uma força de 100 para baixo. Qual é a força resultante aqui? Isso aqui é a mesma coisa que a gente ter uma força só de 20 para cima, concorda? De 20 para cima. Essa seria a força resultante centrípeta, que aponta aqui para o centro da trajetória que ele vai fazer. Logo, meus amigos, se você marcasse que a tração é igual ao peso, você ia chegar nessa conclusão aqui, ó. Se a tração fosse igual ao peso, elas iam se cancelar e ela não ia fazer uma curva nunca. Ela ia seguir em linha reta.
tá? Por que que ela tá fazendo uma curva para cima? Porque essa força para cima tá maior do que a força para baixo. Por isso que ela dá uma curva para cima. Por isso que tem uma força resultante centrípeta que aponta para cima, para onde está o centro aí da trajetória. Beleza? Logo, isso aqui só tem como acontecer, por exemplo, nessa situação, ó, em que a gente tem 120 de tração e 100 de Newton. Beleza? Se ele está fazendo essa curva e existe uma força resultante apontando para o centro, logo, obrigatoriamente a tração tem que ser maior do que o peso. Fechado? Vamos embora para a próxima pegadinha. Essa aqui é a famosa do iceberg. Por que essa aqui é tão massa e tão a cara da prova, tá? Porque você sabe que o Enem adora temas ambientais. Existe uma temática muito grande sobre o derretimento das geleiras. Né? Do pessoal dizendo, quando as geleiras derretem, vai aumentar o nível dos oceanos. Isso é preocupante, né? Porque pode ter um tsunami, coisas do tipo, tá? Então, vou contextualizar essa parada com você com uma questão de física, tá? Bem clássica também aí para quem estuda no alto nível, que é isso aqui. Olha que massa, bicho. Qual é a historinha aqui? Vamos supor que eu tenho um copo de água com gelo. Isso aqui é água e eu botei uma pedra de gelo aqui no copo, beleza. Aí eu faço uma pergunta para você, ó. Com o passar do tempo, esse gelo ele vai derreter, né? E vamos dizer que a água, ela tava numa altura H1. Aí o gelo derreteu e a água tá numa altura H2, tá bom? E a questão vai lhe dar aqui vários dados, vamos lá. Sabendo que o volume de água inicial é de 3 litros, que o volume de gelo é de 1 litro e que ele está 1/3 submerso, qual é a razão entre H2 e H1 depois que o gelo derrete? 3, 1,5, 1, 2, 2,5. Talvez você olhe isso aqui, ó, deixa eu até dar um zoom alto para você ver melhor. Talvez você olhe isso aqui e pense, meu irmão, eu não sei nem para onde ir nessa questão, velho. Como assim, bicho? Como assim? Tem 3 litros de água aqui, aí tem 1 litro de gelo, aí ele tá 1/3 submerso. Qual é a razão entre H2 e H1 depois que o gelo derrete? Pois é. E a galera, quando vê uma questão dessa, quando aparece, fica fazendo milhões de contas, tentando chegar numa conclusão. E eu vou lhe ensinar agora a responder isso aqui em segundos. Sabe qual é a razão entre H2 e H1 quando o gelo derrete? Isso aqui vai dar igual a 1. 1. Como assim, meu filho? Pera aí, olha o que, é que eu tô te dizendo. Eu tô dizendo que depois que o gelo derreter, a razão entre H2 e H1 é igual a 1. Ou seja, em outras palavras, ó, se H2 sobre H1 é igual a 1, qual é a conclusão que a gente pode chegar aqui? Ó? Passa esse H1 multiplicando. A gente chega então que H2 é igual a H1. Como assim? Você deve estar pensando agora, né? Pera aí, meu irmão. Pera aí. Você está dizendo que depois que o gelo derrete, H2 é igual a H1, ou seja, a água vai ficar exatamente no mesmo nível que ela estava antes? Sim. É isso que eu tô dizendo aqui pra você. Quando o gelo derrete, a altura da água não muda. E você deve pensar, isso aqui é impossível, meu irmão. Porque tem o gelo derreteu, não era pra ela estar mais pra cima, não. Não. Qual é o nome desse vídeo aqui? Pegadinhas das exatas. Pegadinhas, eu aprendi essa palavra quando eu estava pro ITA, tá? E tem como a gente fazer o cálculo e provar isso aqui. A gente vai fazer isso lá na turma olímpica que a gente tem na Rota do Enem. Né? A turma de aprofundamento 2025. Eu já fiz essa conta para os alunos também, tá? Eu mostro, eu faço o cálculo bem direitinho. A gente usa para provar isso aqui a conservação das massas, porque a massa de água que a gente tem aqui no final é igual à soma da massa de gelo com a massa de água que a gente tinha no começo. E aí, com a conservação das massas e com o empuxo de Arquimedes, a gente prova essa parada aqui, meu amigo. É lindo. Mas eu não vou fazer essa conta agora, porque demora, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas saiba o que a gente vai fazer lá nas turmas de aprofundamento. Mas eu quero que você guarde isso aqui contigo, tá? Que quando o gelo derrete, o nível da água não muda. E a resposta é letra C. A razão dá igual a 1. Uma vez eu contei isso aqui na aula, né? Aí um aluno fez, mentira, meu irmão. Isso aqui é impossível, velho. Vocês acreditam que o cara gravou e me mandou um time-lapse do gelo derretendo e da água. Aí ele chegou no final e fez, meu irmão, tava certo, realmente ficou na mesma altura que da água, beleza? E por que isso aqui é massa? Porque, bicho, se um iceberg derrete, o nível do oceano não aumenta. Pega a visão, meu irmão. Se um iceberg derrete, o nível do oceano não aumenta. Por quê? Porque ele já tá dentro da água e acontece exatamente essa situação aqui que nós estamos. Brabo demais, a cara da prova, beleza? Estamos chegando no final. Mas lá na plataforma tem muito mais. Beleza? Vamos agora para as duas últimas pegadinhas. Essa aqui é um pouco mais básica, tá? Mas eu preciso que você saiba dela também, porque ela é muito clássica. A cara do Enem, dos vestibulares, sempre aparece, tá bom? Que é a famosa pegadinha do mergulhador, tá? Como é que funciona? Você deve saber ou não, se você... Isso aqui a gente estuda lá em hidrostática, tá? Lá em hidrostática a gente aprende o seguinte. A gente aprende o seguinte. Quando a gente tem uma coluna de água, tá? Vamos supor aqui que eu tô vendo um mergulhador, tá bom? Ele tá aqui embaixo d'água, tá? Beleza. O que a gente aprende lá em hidrostática? Que a cada 10 metros de água
que ele mergulha, a pressão que fica nele é de 1 atm a cada 10 metros. Ou seja, 10 metros de água fornecem 1 atm de pressão. Isso é uma informação que você tem que ter desde sempre, tá? Se você quer e mandar bem em física no Enem, já aprenda isso. A cada 10 metros de água, 1 atm. Por que que isso acontece, tá? Eu mostro isso lá no módulo de hidrostática, tá? Mas é porque 1 atm é a mesma coisa que 10 elevado a 5 pascal, que é uma unidade de pressão, tá? Só para te mostrar de onde é que vem isso aqui. E a gente estuda que a pressão hidrostática é o produto da densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Só para te mostrar de onde é que isso vem, tá? A densidade da água no SI é 10 elevado a 3, né? Que é de 1000 kg por metro cúbico. A gravidade vale 10, tá? Então, só para você ver de onde é que nasceu essa parada, ó. Quando o H vale 10, aí olha só, vai ficar 10 a terceira vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar 10 a quinta, Pascal, que é a mesma coisa que 1 atm, tá? Então veja, quando o H é 10, aí dá 10 a quinta Pascal, que é 1 atm, ou seja, 10 metros de água dão 1 atm de pressão. Massa? É por isso que poços de água, qual é a maior profundidade que um poço de água pode ter? 10 metros. Porque acima disso a pressão já fica maior do que a atmosférica, a água não consegue voltar. Tá? É outra historinha aí também. Beleza, então você aprendeu aqui, ó. Conforme ele desce 10 metros, a cada 10 metros de água, isso nos dá 1 atm de pressão. Show de bola. E só isso aí já é um monte de questão de simulado. Beleza. Mas qual é a historinha aqui agora, ó? E se um mergulhador descer 30 metros no mar? Qual é a pressão no mergulhador? Aí você pensa, muito fácil. Se a cada 10 metros é 1 atm, então 30 metros vão ser 3 atm. Acertei a questão. Sou top. Qual é o nome desse vídeo aqui? 10 pegadinhas de exatas. Essa aqui é clássica. Muita gente sabe o assunto, sabe que a cada 10 metros é 1 atm e vai lá e faz essa conta. Ah, 10 metros é 1 atm, 30 metros, 3 atm. Qual foi o erro aqui? O erro é que você esqueceu que não tem só água em cima desse mergulhador. Não tem só água. Tem também a atmosfera. Já tinha sobre ele, aqui em cima, um ATM, que era a pressão atmosférica. E quando ele desceu 30 metros, você está certo. Ele ganhou 3 ATM de pressão. Só que a pergunta é, qual é a pressão no mergulhador? A gente tem os 3 ATM que a água está fazendo nele, mais o 1 atm que a atmosfera faz nele. Concorda que essa atmosfera está pressionando o mergulhador, assim como toda essa água aqui? Então você esqueceu de somar o 1 atm lá da pressão atmosférica, que a resposta verdadeira são 4 atm de pressão nesse mergulhador. Isso aqui é clássica, a cara do Enem, você vai acertar quando isso aparecer lá. E agora vamos para a última pegadinha para a gente finalizar. Isso aqui é uma questão complexa até, tá? Vamos lá. Essa aqui é a seguinte, uma pegadinha de ondulatória, mais especificamente sobre refração. Qual é a história? Essa aqui é mais uma que eu conto nas aulas e que já aconteceu de aluno pegar, me mandar uma foto e falou, caramba, meu irmão, caiu exatamente essa parada nesse simulado aqui. Tá? Essa aí caiu em um sais, beleza? Muito massa. E esse é o tipo de questão que quando cai, a galera perde muito tempo nos simulados fazendo um monte de conta. Qual é a história aqui, tá? Olha só. A história é a seguinte. A gente tem um satélite que ela vai mandar uma onda, tá, com uma frequência de 200 Hz. E ela quer que essa onda chegue lá num submarino. E ela fala assim, ó, sabendo que o índice de refração da atmosfera são esses, que a água tem um índice de refração de tal, né? Então o que, que vai acontecer? Ele lhe dá aqui os valores dos índices de refração dos meios e ele lhe pergunta, tá? Qual é a frequência recebida pelo submarino? Beleza? E dá aqui as opções para você marcar. E como eu falei, muita gente fica tentando encaixar a lei de Snell aqui, né? Que fala sobre as refrações, porque olha só, essa onda ela vai vir e ela vai refratar, Ryan? Sim, ela vai refratar. E quando ela vem para cá, ela vai refratar mais? Vai refratar mais. Ela sofre várias refrações, né? Só que o que que acontece? A pergunta é, qual é a frequência que vai chegar aqui no submarino? E como eu te disse, quando cai uma questão dessa, a galera perde um tempão fazendo um monte de conta, tentando encaixar a lei de Snell para achar essa resposta de algum jeito. E sabe qual é a resposta, meus amigos? A pressão, a frequência que vai chegar nesse submarino é exatamente os mesmos 200 Hz. Você não precisa fazer conta nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque uma das coisas que a gente aprende quando estuda ondulatória com qualidade é isso aqui que eu vou colocar para você, ó. Refração não muda frequência. Guarde essa frase no seu coração, porque isso aqui é a cara do Enem, já apareceu várias vezes, tá bom? Quando ela refrata, sim, ela muda a velocidade? Sim, porque mudou o meio. Ela muda o comprimento de onda? Sim, muda o comprimento de onda. Ela muda a frequência? Não. Por quê? Porque a frequência só depende da fonte.
A frequência só depende da fonte se ela foi lançada. Se a fonte emitiu ela com 200 Hz, a frequência que ela vai chegar aqui continua sendo os mesmos 200 Hz, porque a frequência só depende da fonte e a refração não muda a frequência, logo a resposta é aqui a letra D, os mesmos 200 Hz. Se você assistiu esse vídeo até o final, parabéns, com certeza você já aprendeu várias coisas novas aqui, você está mais perto da sua aprovação e eu espero de verdade poder acrescentar muito mais na tua preparação com todos os assuntos do Enem lá dentro da nossa plataforma. Se gostou desse vídeo, deixa aqui um like, caminha para um amigo. Tamo junto, meus amigos, e até mais. Tchau!